Bom dia, um feliz domingo. Você tem um domingo aí de paz, tranquilidade, hoje é dia 28. Vamos estudar a palavra de Deus? Hoje está a lição O Caminho que Parece Direito. Já tomou algum caminho que você achava que parecia direito e no final não foi? Hoje nós vamos meditar e vamos aprender, né, qual é o caminho que nós devemos tomar, correto, o certo, não é isso? Bom, nos últimos dias Jesus deixou um alerta importante, lá na palavra de Deus tem Marcos 13, 22, ele diz o seguinte: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então aqui, na palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias, Jesus faz um alerta importante, que vão surgir aí falsos cristos, falsos profetas, né? Operando sinais e prodígios que podem, se possível, enganar até os próprios eleitos. Que eleitos seriam esses, né? E Cristo fala na sua palavra lá em Mateus 24, 31, ele fala assim: ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui ele fala que, na verdade, esses eleitos, esses escolhidos são os verdadeiros adoradores do Senhor. São aqueles que permaneceram fiéis até o final, né? E não se deixaram enganar pelos enganos de Satanás, não é isso? E aí ele fala que envia seus anjos para recolher os seus escolhidos, os seus eleitos, nos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Que você e eu possamos estar nesse meio, nos escolhidos, nos eleitos, não é isso? Não é assustador que o engano nos últimos dias será tão grande que até os fiéis estarão em perigo de serem enganados? É assustador. Mas para isso você tem que estar o quê? Centrado em Jesus, meditando na palavra de Deus, orando, né? Pedindo o discernimento, né? E seguindo aí os caminhos do Senhor. Porque, como diz na palavra, né, os próprios eleitos podem ser enganados. Por isso nós temos que estar centrados aí em Jesus Cristo, não é isso? Como na nossa vida. Bom, quem é enganado aí por Satanás, né? Como entender essas palavras? Lá em Apocalipse 12, verso 9 vem encontrando aí que Satanás ele foi expulso do céu, né? Houve uma peleja no céu, né? E Cristo expulsou a Satanás e seus anjos. E ele vem dizendo assim: ele foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui nós vimos que uma terça parte dos anjos foram enganados pelo inimigo e ele é sedutor de todo o mundo. É isso, cuidado que a gente tem que ter, né, para não ser enganados por ele. Então nós vemos, entendemos aqui que Satanás, né, ele é sedutor de todo mundo, né? Os enganos de Satanás atingem todas as pessoas, né? Deus será fiéis, sim, nos últimos dias, como teve ao longo dos séculos. A Bíblia mostra que o engano de Satanás será muito difundido. Por isso, a importância de nós estarmos meditando na palavra de Deus, orando, clamando ao Senhor, para que nós não venhamos a ser enganados pelas artimanhas do inimigo. Não é isso? Lá em Provérbios 14, verso 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Provérbios, capítulo 14. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Vamos lá, Provérbios. Capítulo 14. Você abre a sua Bíblia aí. E verso 12. Ele diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas acaba dá em caminhos de morte. Então, cuidado aí que a gente precisa ter, né? De às vezes achar que estamos tomando um caminho certo, caminho direito, mas esse caminho parece ser direito, mas não é. Então, o cuidado que nós temos que ter aí é não seguir a nossa própria consciência, o nosso próprio coração, pois ele pode levar-nos à morte, né? Siga sim a palavra de Deus, né? E as orientações do Espírito Santo de Deus, né? Porque muitas vezes as pessoas são instruídas a seguir a sua própria consciência, né? O seu próprio coração.
a fim de determinar por si mesmo o que é certo, o que é errado, o que é bom ou o que é mal. E aí então vive em conformidade com isso. Isso é perigoso. Mas as Escrituras dizem, somos todos o quê? Pecadores, todos corruptos. Se nós olharmos lá para Jeremias 17, verso 9, ele diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, não devemos ser direcionados, né, em nossa vida pelo coração, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é que é enganoso e corrupto. É isso? Se nós olharmos também lá em Romanos, você também pode meditar em Romanos capítulo 3, verso 9 e 18, ele vai falando que todos os homens têm a condição de que? Pecadores. E ele fala lá no verso 10, diz, não há justo nenhum sequer. Então depois vocês meditem na palavra de Deus em Romanos 3, 19 e 18, para que vocês possam entender que todos somos pecadores, né? Todos corruptos, não é isso? Confiar apenas em nossos sentimentos é um modo garantido de mais cedo ou mais tarde entender e agir de maneira errada. Muito mal tem sido cometido por pessoas convencidas de que suas motivações eram corretas. Seguiram o caminho que o ser humano parece ser direito, mas na verdade esse caminho pode levar à morte, não é isso? Devemos mergulhar sim na palavra de Deus e a partir dela, à medida que nos rendemos ao Espírito Santo, aprender a distinguir a verdade do erro, o certo do errado, o bem do mal. Deixamos as nossas próprias inclinações ou mesmo os nossos próprios sentidos, podemos nos tornar presas fáceis para os enganos de Satanás. Então a importância de que a gente não possa seguir a nossa própria consciência, o nosso próprio coração, porque pode nos levar aí à morte, né? Como fala aí, o coração é enganoso, né? Nós somos corruptos, pecadores. Então nós devemos seguir quem? A palavra de Deus, né? E deixar que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade, né? Para que possamos tomar a direção e o caminho correto, conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa vontade. Bom, que Deus te ajude a você tomar esse caminho, né? Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e pela vontade da palavra de Deus. Que Deus te ajude, que Deus te dê um domingo abençoado para você e para sua família. Meu desejo e minha oração. Amém.